Mas hoje, Vila, desculpa te interromper, Sim, claro. Olhando o estado em que está esse país, Sim. sabendo que as coisas migraram para o Sim. fascismo, Sim. você olha um pouco para trás e se autoavalia do tipo, talvez eu não devesse ter pego tão pesado, talvez eu tenha contribuído um pouco para a eleição desse cara ou não? Você faz essa autocrítica? Essa é uma boa, na verdade, é a chamada pergunta lá de $1 milhão e por quê? Porque eu imaginava... E eu entendo perfeitamente você criticar ambos, sim, mas você sim, no teu interior, claro, mas o que você sente? Você sabe que quando saiu a Dilma, entrou o Temer e tal, que sempre foi um político de pouca expressão, de poucas ideias, inexpressivo em São Paulo. A última eleição dele, deputado federal, ele foi o último colocado em 2006, né? Sem expressão, inclusive, no rosto, que eu acho que aquele cara não sorri faz uns 40 anos. E tem aquela coisa que o ACM chamava ele de mordomo de filme de terror, né? Mas ele lembra um pouco mordomo de filme de terror e tal. Então, só falta aquelas brumas, o castelo, aquela porta vai... Ele vem atender, né? É um sujeito... Eu até me senti responsável. Falei, puxa, vamos esperar que esse governo aí dê certo, tal, porque você faz um puta barulho falando 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos contra o PT, dizendo que estava tudo errado. E agora vão... Mas aí foi um desastre o governo Temer, né? O episódio Joesley, né? O episódio Rodrigo Rocha Loures na Rua Pamplona, aqui em São Paulo. O cara dá aquela corridinha, joga a mala de R$500 mil no porta-mala. Aquele cara, por sinal não aconteceu nada. O episódio Gedel, R$51 milhões numa sala, num apartamento abandonado em Salvador. Então tudo aquilo, claro, aquilo tudo ajudou muito o Bolsonaro. De um lado, eu acho que todos os que participaram daquele movimento pelo impeachment, eu imaginava, e aí acho que fosse surgir, acho que foi um equívoco analítico, das ruas, um sentimento democrático que fosse construir formas, até alternativas de participação política, que a sociedade civil fosse falar, olha, vamos defender a democracia, porque senão pode acontecer, essa corrupção vai ser ad eterno, nunca vai mudar o Brasil. Eu imaginava que nós teríamos um momento de mudança no sentido de melhorar o país, de ser mais democrático, de enfrentar os graves problemas sociais. Foi uma ilusão, deu tudo errado. O que eu imaginava deu no Bolsonaro. Agora, vão dizer que a culpa do Bolsonaro é o movimento pelo impeachment? Não, porque o PT fala isso, olha, deu no Bolsonaro porque vocês, eu não sei quem são vocês derrubaram a Dilma num golpe. Não, primeiro não foi um golpe, foi o que determinava a Constituição. Não tem golpe contra a Dilma em hipótese nenhuma. Se você não conseguir 1/3 na Câmara para impedir a abertura de um processo de impeachment, é de uma incompetência política absoluta. Né? A incompetência política não necessariamente ela caracteriza a derrubada, né? E que a Dilma era incompetente nas articulações políticas, isso está comprovado. Sim. Mas será que isso é o suficiente para entrar com o processo e derrubar ela simplesmente porque ela não se articulou? Porque porque aí havia a questão das pedaladas, né? Apesar que as pedaladas também, se você comparar pedaladas com o Collor, Fiat Elba 1992, com 600 mil mortos, evidentemente... Não eram nem pedaladas, eram motorizadas. Então, se você olhar, não é essa relação contra... Eu não gosto dessa questão. Contra o extremismo, contra Bolsonaro e Lula, como se os dois fossem a mesma coisa. Os dois não são a mesma coisa. A crítica ao Lula e ao PT é uma coisa e a crítica ao Bolsonaro é outra. O PT, com tudo que fez, em momento algum, você pode dizer que ele conspirou contra as instituições. Defendeu o golpe de Estado, transformou o Brasil num Estado pária da comunidade internacional, fomentou tratamento precoce e tal, se tivesse uma epidemia. Não, isso não ocorreu. Então não dá para transformar o Lula e o PT em algo que ele não é. O PT e o Lula é o que eu sempre falei que era, né? No que eu escrevi, nos debates em que eu participei, nos processos que eu sofri foram inúmeros. O Bolsonaro não tem processo do PT. O Lula me processou, ele estava ali, eu estava aqui. Mas a esquerda gosta de um processinho. Então, a coisa toda... Então, a minha discussão era republicana. Eu não tinha nenhum preconceito contra o Lula por ele ser migrante, por não ter ensino universitário. Nada disso. A minha discussão era política. Ao contrário, ele ter chegado onde chegou é um exemplo. A mãe dele, que criou os filhos sozinho, também é um exemplo. Não tenho nada. Eu digo isso porque a minha família é de São Bernardo do Campo, muito antes de
de São Bernardo ser uma cidade de imigrantes, era uma sociedade de imigrantes, né? De italianos fundamentalmente, um pouco de espanhóis. O meu avô parte de mãe era argentino, então era italiano, argentino, espanhol e tal, foi uma mistura ali. Agora, então não tinha nenhum preconceito de classe, nada de... Os bolsonaristas têm em relação ao lulismo um preconceito de classe, né? Eles se julgam superiores e tal. Então a minha crítica, eu achei que nós, com o movimento do impeachment, nós poderíamos dar um grande avanço na sociedade brasileira de consolidar os instrumentos democráticos da Constituição de 88, mas não. Aquilo, eu acho que ficou um vazio. Igual no futebol, o vazio é ocupado na política também. Aquele vazio o Bolsonaro, de forma muito esperta e oportunista, ocupou e se transformou numa espécie do discurso anti-PT, quando ele nunca foi anti-PT. E ocupou esse espaço. Aí o Adélio Bispo ajudou muito. Por outro lado, também a incompetência das oposições, dos partidos que se construíram como alternativas ao PT, com seus candidatos em 2018, não entenderam o que o eleitorado queria. O eleitorado queria um outro perfil de candidato e não aqueles tantos, e foram muitos, 5, 6 que você podia selecionar, tirando o Haddad e tirando o Bolsonaro, né? E aí deu na tragédia de 2018. Agora, a questão toda é que nós não podemos, claro, jogar no mesmo saco PT e Bolsonaro. São coisas diferentes, mas que desservem o Brasil. Agora, o Bolsonaro está fora do campo democrático. Então, com ele não tem discussão. Com o PT ainda tem, com o Bolsonaro não.